Hoje a nossa conversa vai ser sobre Números capítulo 16. Eu fiz algumas anotações a respeito deste capítulo tão importante aqui da Bíblia Sagrada. Lembrando que Números está no Antigo Testamento e quem escreveu Números foi Moisés, assim como os outros primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio. São os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, Torá ou livros da lei. Números capítulo 16 tem um relato bem interessante aqui para nós, e o título traz a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Para não nos alongarmos muito, eu vou trazer apenas as anotações que eu fiz, as observações que eu trouxe, que eu destaquei aqui para nós, para nossa reflexão. O capítulo ele é interessante porque ele registra, como o próprio título já fala para nós, uma revolta, uma rebelião, uma tentativa de golpe, vamos ilustrar dessa forma assim, certo? E primeiramente, os líderes, apesar de Corá ser o grande famoso desta rebelião, vamos dizer assim, tiveram mais 3 líderes, mais 3 participantes nesta rebelião. E o próprio versículo 1 já fala para nós quem são eles: Corá, Datã, Abirão e um que fica esquecido. O nome dele é On, O-M. O nome dele é On. O versículo 1 diz: E Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Ou seja, Corá era da tribo de Levi, Datã, Abirão e On eram da tribo de Ruben. E isso vai ser importante para a nossa reflexão lá na frente. Qual o motivo dessa rebelião? Versículo 3 vai falar. O motivo é se opor à liderança de Moisés e Arão e também se opor às limitações impostas por Deus no exercício do ofício ministerial. Olha aí o que o versículo 3 fala para nós. E se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: demais é já. Ou seja, nossa paciência já foi. Cadê? Onde é que está que perdi aqui? Pois que toda a congregação é santa. Essa declaração é muito importante porque quer dizer que, olha o que ele vai dizer depois: todos eles são santos e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais acima da congregação? Ou seja, eles estavam insatisfeitos com a liderança de Moisés e Arão. Moisés liderando todo o povo e Arão liderando a tribo de Levi, a parte do sacrifício, a parte da administração do tabernáculo e os sacrifícios que eram realizados comumente ali no meio do povo. Mais para frente, quais eram as alegações deles para embasar esta rebelião? Já falamos da primeira, né? Ele já está aqui no versículo 3. Toda a congregação é santa, mas somente Moisés e Arão lideravam, tinham uma posição de maior destaque. Não quer dizer que os outros não tinham uma posição de destaque, que o argumento de Moisés, a resposta de Moisés lá na frente vai mostrar que sim, eles tinham uma posição de destaque. Esse foi o argumento de Corá, ok? Para as alegações de Corá para a rebelião. Os argumentos de Datã e Abirão, versículo 13 e 14. O Egito era uma terra farta e o deserto não é. Olha só, eles eram contrários, igualmente a Corá, eles eram contrários à liderança de Moisés da mesma forma. Vamos adiante. Os versos de 8 a 11, Moisés, então, aqui entram as primeiras lições desta reflexão. Moisés vai atuar como um advogado de defesa de Deus, nos versos de 8 a 11. E ele vai começar dizendo assim, ó: Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco é para vós que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo e estar perante a congregação e ministrar-lhe? Veja, aqui Moisés mostra para eles que eles tinham sim uma posição de destaque. No caso, Corá, porque Corá era da tribo de Levi. Então Moisés está falando: olha, vocês eram iguais a todos, vocês eram mais um na multidão, vamos dizer assim, e o Senhor vos chamou, vos colocou para desempenhar uma atividade. E quer dizer que isso é pouco para vocês?
Vocês consideram isso como nada ou como pouco? É o argumento de Moisés. Ele vai atuar como um advogado de defesa de Deus para tentar dissuadir aqueles homens da rebelião que eles estavam planejando. E isso no verso de 8 a 11. No verso 12, Moisés é desprezado por Datã e Abirão. E aqui temos uma informação muito importante, temos um conteúdo muito importante, porque a Bíblia, em vários momentos, vai mostrar a importância de respeitarmos e honrarmos a nossa liderança. Inclusive, lá no Novo Testamento, a palavra de Deus vai falar para nós a respeito das lideranças humanas, ou melhor dizendo, acrescentando as lideranças políticas, as lideranças seculares. Deus vai nos impulsionar através da sua palavra. Lá no Novo Testamento, ele diz assim, orai pelos vossos governantes, para que a vossa vida seja tranquila. Então, essa rebelião, por que eu destaquei o versículo 12, no momento em que Datã e Abirão desprezam Moisés? Justamente pela grande importância que a Bíblia Sagrada dá para o respeito às lideranças. Consequentemente, no versículo 15, Moisés se chateou, se irou, e no versículo 16 e 17 ele chama esses homens para um desafio. Veja, tem a proposta da rebelião no primeiro momento. Logo em seguida, Moisés atua como um advogado de defesa de Deus, tentando dissuadir os homens daquele propósito. Mais à frente, ele vai em busca de Datã e Abirão, ou melhor dizendo, ele manda chamar Datã e Abirão para uma conversa. A Bíblia não fala qual seria o conteúdo dessa conversa, mas pensando que nos versos anteriores ele estava defendendo a Deus diante de Corá, talvez ele fosse fazer a mesma defesa diante dos outros componentes da rebelião, dos outros líderes dessa rebelião. Mas vendo que não haveria jeito, vendo que não teria forma de tirar essa ideia de rebelião da mente deles, Moisés então os chama para um desafio que seria, olha só, cadê onde é que está aqui o desafio? Versículo, quero trazer aqui para você, 16 e 17, ele fala assim, ó, tu e toda a congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Moisés dando recado para Corá. E tomai cada um o seu incensário, e nele ponde incenso, e cada um o seu incensário perante o Senhor trazei. 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Então ali seria um desafio de apresentar diante de Deus um sacrifício para ver qual deles Deus aceitaria. Corá e seus companheiros estavam tão cegos, haviam perdido completamente a visão das coisas, no versículo 19, que eles simplesmente foram contra Moisés com total confiança. É o que o versículo 19 diz, ó, e Corá fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda. Então a glória do Senhor apareceu sobre toda a congregação. Corá sabia que existia um grupo de pessoas específicos para oferecer o sacrifício a Deus. Corá era da tribo de Levi, ele cuidava do tabernáculo, ele só não tinha autorização para cuidar da parte interna, do exercício dos sacrifícios. Mas ele cuidava do tabernáculo, ele trabalhava dentro do tabernáculo, ele tinha suas funções dentro do tabernáculo, próximo ao tabernáculo, fazia o transporte do tabernáculo quando o povo era deslocado por Deus através da coluna de nuvem ou coluna de fogo. Mas como Moisés falou lá atrás, isso não havia sido suficiente para ele queria mais, ele queria subir, e conseguiu mais 3 cabeças de vento, como a gente fala por aí, para que aceitasse esse desafio dele, né? Aceitasse esse desafio louco de desafiar Moisés, mas na verdade estavam desafiando a Deus. Aqui a gente chega para a parte final. Versículo 20 e 21. Moisés e Arão demonstram verdadeiras características de líderes e servos de Deus. Olha só o versículo 20 e 21. Então o Senhor falou a Moisés e Arão dizendo: afastem-se do meio dessa congregação, e eu os consumirei como num momento. Deus disse assim: Moisés e Arão, se afastem um pouquinho para o lado que eu vou destruir automaticamente. Então olha o verso 22. Mas eles se prostraram e disseram: ó Deus, pecará um só homem e tu vais te indignar contra toda a congregação? Veja aí a demonstração de 2 homens que de fato entendiam a importância da sua liderança, que de fato estavam transformados por Deus. Aí a gente pode pensar: não, mas eu não sou líder, eu sou um crente de banco, ou então eu só canto ali no vocal, ou então isso, ou então aquilo. Não importa, então eu não faço nada, eu só frequento. Não importa. Naquele tempo essa liderança ela era literal. Hoje todos nós somos representantes de Deus nessa terra.
E todos nós precisamos buscar essas características destes grandes homens e grandes mulheres de Deus registrados na Bíblia Sagrada. Quais são essas características que Moisés e Arão demonstraram aqui nesse momento? Eles governavam para o povo. Eles viviam para aqueles que eram seus liderados. Segundo, sem orgulho. Isso aqui é difícil demais. Sem orgulho. Terceiro, não tomavam decisões sob emoção. Porque, Rodrigo, mas onde que está a emoção? Vocês querem maior emoção do que a tua liderança ser desafiada e as pessoas virem contra ti para um desafio? Claro que isso gera emoções, isso gera chateação. Vocês acham que Moisés estava feliz? Não. Mas ele se segurou, tranquilo. Ele tinha o Espírito de Deus para auxiliá-lo nisso. E o Espírito de Deus que estava com Moisés está conosco hoje. João capítulo 14 vai falar. Jesus diz: eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. Versículos 23 a 35. Aqui é interessante o arremate final. Deus perdoou o povo? Perdoou. Deus matou todo mundo? Não. Deus ouviu a oração de Moisés e Arão para poupar o povo? Sim. Mas Deus também providenciou, olha aí, uma forma de confirmar o seu poder e o seu senhorio sobre o povo. E também uma forma de confirmar a liderança de Moisés sobre o povo. E também uma forma de confirmar as consequências da rebelião e do pecado de forma geral. Olha o que Deus faz nos versos 23 a 35. Eu vou apenas dar uma pincelada por alto, porque senão vai ficar muito longa essa leitura. Deus diz para Moisés: Moisés, vamos trazer nas nossas palavras. Moisés, tudo bem, perdoei o povo, maravilha, glória a Deus, aleluia. Mas olha, manda que todos eles se afastem da tenda de Corá, Datã, Abirão, On, os líderes dessa rebelião. E todos, lembram que lá no versículo, no versículo 19, no versículo 17, vocês lembram que Moisés mandou Corá vir de lá para o desafio com todos os seus liderados, vamos dizer assim? Então a Bíblia diz que tinham 250 incensários, ou seja, 250 homens estavam junto com eles naquela rebelião. Então Deus diz assim: olha, manda todo mundo se afastar desse povo aí, porque eu vou consumi-los. E foi o que aconteceu. Perda de vidas é triste. A morte é triste, é ruim. Mas a morte é a consequência para aquele que se afasta de Deus. E repito o que eu falei há pouco. Naquele tempo as coisas eram mais literais. Hoje elas são mais espirituais. E por isso, às vezes a gente não percebe quando já estamos mortos espiritualmente, afastados de Deus e caminhando como se vivos estivéssemos. Muito cuidado com isso. Amém? Aqui é o último ponto, versos 39 e 40. Deus cria um memorial para lembrar e reforçar o seu mandamento. Olha aí, e Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados. Lembra dos 250 homens, mais Corá, Abirão, Datã, On e os outros que estavam nos acompanhando, e os estendeu para a cobertura do altar. Eles ficaram sobre o altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor, para que não seja como Corá e sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Então, o Senhor, ele foi misericordioso com o povo em não consumir o povo, sim. Ele ouviu a oração de Moisés e Arão, sim. Moisés e Arão demonstraram características de verdadeiros homens de Deus, sim, que nós temos que aprender com eles, sim. Mas também Deus confirmou o seu senhorio sobre o povo. E confirmou a liderança de Moisés sobre o povo. E confirmou as consequências do pecado e do afastamento de Deus. E no final, faz aquele arremate final. Ele cria um memorial para que o povo naquela época se lembre de como é negativo se afastar de Deus. E cria um memorial para nós hoje, para nos relembrarmos de como é negativo, ruim, como as consequências serão desastrosas caso nos afastemos dele. Guardemos esta palavra em nome de Jesus.